Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos para mais um vídeo e esse é o assunto que eu mais gosto de falar. Quem me conhece sabe que eu amo falar de espiritismo e fique até o final porque é importantíssimo cada detalhe desse vídeo. Aqui eu quero comentar algumas falas que você ouve por aí, tirar algumas dúvidas e quem sabe explicar o básico da doutrina. A primeira questão é de como eu fui parar no espiritismo. Eu fui criado no catolicismo e coloquei o pé na doutrina evangélica por 2 anos. Por não concordar com algumas falas, algumas ações, senti como se eu não estivesse tendo as minhas dúvidas respondidas. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Saí por um tempo da igreja e fiquei ali perambulando, conhecendo outras doutrinas, até encontrar o espiritismo. Doutrina que começou a sanar as minhas dúvidas e eu me aprofundei por alguns anos da minha vida em leituras, em documentários, em filmes. E durante esse processo eu percebo que as pessoas confundem, têm dúvidas, repassam informações erradas, julgam. Então sempre que eu falava em ter um canal, eu falava que eu ia abordar muito o espiritismo nele. Um dos principais assuntos que acho que todo mundo deve entender um pouco. Às vezes para você se conhecer um pouco pode soar estranho, mas a maioria das pessoas não sabe nem diferenciar as religiões espiritualistas. Então entender que espiritismo é uma coisa, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Vale do Amanhecer, são outras religiões, é essencial para você já começar o assunto. Eu já frequentei outras doutrinas espiritualistas para matar minha curiosidade, para entender como é que funcionava esse processo. Até para poder repassar essa diferenciação para as pessoas ao meu redor. E aqui eu quero deixar uma observação importante. Religiões de matrizes africanas são minoria na África, tá? 80% são cristãos e islâmicos. E não é que as religiões de matrizes africanas não falam de Cristo, mas a maioria fala dele de uma maneira diferente, ou ele não é a parte básica de lá, o que é diferente nas cristãs, que ele é a base. Eu sempre tive a certeza que algo regia o universo, mas que as religiões que me rodeavam não faziam nenhum sentido. Eu fui criado no catolicismo onde as coisas não eram respondidas e depois eu fui para a evangélica buscando mais informação e aquilo não encaixava para mim. Por mais que você se aprofunde na Bíblia, faça curso de teologia, existem vácuos temporais que você vai ter que preencher com coisas que não estão na Bíblia. E as respostas variam de igreja para igreja. Eu vou dar um exemplo de para que você possa entender mais ou menos o que eu tô falando. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Quando Caim mata Abel, ele sai e chega à cidade de Nod, onde encontra sua esposa. Na Bíblia não deixa explicação para isso, dado que Caim e Abel são os 2 primeiros filhos de Adão e Eva. E Sete, que era o terceiro, ainda não tinha nem sido citado na Bíblia. Algumas igrejas vão argumentar que tinha se passado o tempo, que deu tempo de povoar, mas isso são teorias, não está na Bíblia. Então, por ver essas incoerências, ou não ver a justiça divina, ou Deus agindo, quando uma criança é violentada, no massacre em nome da Igreja Católica, no holocausto do nazismo, no Holodomor na Ucrânia, dentre outras tragédias históricas que aconteceu. E cada igreja tinha o seu jeito mais estranho e sem sentido de explicar. A falta de explicações coerentes acabou me afastando da igreja. E aqui eu não estou confrontando a sua religião, só quero explicar como foi que aconteceu comigo. E aí eu fui conhecer outras doutrinas até ser convidado por um amigo e conhecer o espiritismo. Daí em diante, a minha visão sobre o mundo mudou completamente. Eu trouxe a responsabilidade para mim e tento me melhorar cada dia graças ao espiritismo. Por isso eu quero hoje ser grato a essa doutrina, espalhá-la ao máximo possível e explicar para vocês pontos importantes do espiritismo. Primeiro ponto, espiritismo tem macumba? Pessoal, primeiro que a gente tem que acabar com essa ideia de se referir a trabalhos com o termo macumba, porque macumba é um instrumento musical. Não tem nada a ver com trabalho. Então já anota aí, macumba é uma coisa, trabalhos espirituais são outras. Dito isso, não. O espiritismo não tem trabalhos espirituais como você imagina em encruzilhadas ou algo assim. No espiritismo, os tratamentos espirituais acontecem pelo passe, pela água fluidificada, assim como várias pessoas botam o copinho de oração perto da TV e no momento de um tratamento você se abster de lugares e uso de coisas tóxicas, como ir pra balada, fumar, beber, esse tipo de coisa que você já sabe. E o passe acontece com imposição das mãos de um médium sobre você, para que tire a energia ruim e te ajude recolocando energia boa. O médium funciona como se fosse um filtro. A energia boa do universo passa por ele e ele envia para você. Mas aqui também tem uma observação importante. Trabalhos espirituais, em 99% das vezes, não são coisas ruins como tirar marido de alguém, quebrar a perna de alguém ou matar alguém. Na maioria dos casos, eles são agradecimentos por uma coisa boa alcançada, como uma cura de uma doença, um emprego que foi conseguido, uma dívida que recebeu, ou um pedido dessas coisas. Uma maneira diferente do normal de expressar um trabalho para Deus. Feio é quando a pessoa vai lá sem conhecer e acaba desrespeitando aquela atitude. Sem contar que acaba sendo perigoso para quem faz isso, porque acaba desrespeitando o espírito, que pode querer atrapalhar o cara como vingança. É muito raro um terreiro aceitar trabalhos ruins para a pessoa. Cada religião tem o seu defeito, porque são feitos de pessoas imperfeitas. Existem pastores que usam a fé para ganhar dinheiro. Existem padres que são perdidos sexualmente. Existem médiuns que usam de falsas psicografias
para enganar pessoas e ganhar dinheiro com isso também. Até mesmo nos centros espíritas, pessoas lutam por poder dentro de uma casa espírita, atrapalhando o próprio andamento da casa. Quem leu Aconteceu na Casa Espírita sabe do que eu estou falando. O trabalho para coisa errada deve ser evitado e extinto em qualquer doutrina espiritualista. Sem contar que muitas vezes você emana energia para as pessoas que você não gosta, seus supostos inimigos, que é praticamente um trabalho. A diferença é que você não foi na encruzilhada, mas emanou energia ruim do mesmo jeito. Segundo ponto importante, o Espiritismo acredita em Deus? Não só acredita, como dentro do Espiritismo eu pude compreender um pouco mais a inteligência de Deus. As coisas começaram a se encaixar para mim quando foi explicado a justiça divina por meio da reencarnação, ou quando foi quebrado também a hierarquia da criação de um espírito, explicando pra gente que todo mundo é criado igual, simples e ignorante. A não aceitação do dízimo, como até então eu entendia o que era o dízimo. Deus, eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil. A lei do retorno para cada ato que a gente faz, seja ele bom, seja ele ruim. Eu fui entendendo cada vez mais a complexidade do universo de Deus e a responsabilidade que eu tinha sobre cada vírgula da minha vida. Daí eu fui olhando para mim mesmo e retirando cigarro, bebida, adultério, um mar de perdição que eu vivia e achava que era natural. Assim como todo dia existem pessoas naturalizando coisas que acabam com o espírito. Eu entendi que Deus me inspirava, mas Ele não me controlava. Os casos não vão ser resolvidos só com oração, precisa de mudança, precisa de ação. E quando acontecer coisas que não são do seu controle, precisa de compreensão e aceitação. Terceiro ponto, o espírita lê a Bíblia? Sim, muito. O espírita lê a Bíblia e estuda sobre ela. A diferença é o modo que ela é lida pelo espírita. Toda doutrina lê a Bíblia a seu modo, e o espírita tem o modo dele. Por exemplo, para o espírita, Adão e Eva não existiu de fato. É uma alegoria, uma referência aos primeiros humanos que pisaram na terra da raça adâmica, há mais ou menos 13 mil anos atrás. E aqui cabe mais uma observação. Assim como a terra está passando agora de prova e expiação, espíritos que quitam o encarnado, que não vão evoluir com a terra, assassinos, estupradores, pessoas que roubam em cargos públicos, elas não vão encarnar mais na Terra, vão encarnar num planeta chamado Quiron até então. Assim como a Terra está nesse estágio, há 13 mil anos atrás mais ou menos, outro planeta estava também passando de prova e expiação para regeneração. E os espíritos que lá não iam acompanhar esse planeta foram enviados para a Terra. Não só porque a Terra estava condizendo mais com o nível deles, que era mais baixo, mas também para ajudar a sociedade da Terra a evoluir. Daí inicia essa teoria de Adão e Eva, dos anjos caídos. Mas você está livre para acreditar no que você quiser. Eu só estou te explicando que o Espiritismo mostra que Deus é tão perfeito que ele soube a maneira exata de escrever a Bíblia. Como que ia conseguir explicar coisas tão complexas para essas pessoas há 2 mil anos atrás? Deus permitiu que fosse do jeito perfeito, tão perfeito que a Bíblia atravessa milênios. Mas ao contrário de outras doutrinas que se limitam à Bíblia, o Espiritismo vai mais além. Estuda também as obras básicas de Kardec, que foi onde de fato nasceu o Espiritismo, e também estuda outras obras psicografadas por grandes médios, como Divaldo, Chico. Chico Xavier, que é o principal nome espírita no Brasil, publicou mais de 400 livros. Só aí já é estudo para mais de século. Mas o Espiritismo usa sim a Bíblia. A diferença é o modo que a gente olha para ela. Aqui eu vou dar um exemplo. Existem igrejas que usam o Velho Testamento para fortificar a ideia do dízimo financeiro. Mas Deuteronômios esquecem também de abordar a proibição da carne no Velho Testamento. Entendeu? Cada doutrina tem seu modo de ler e usar a Bíblia. A questão é que a maneira que o Espiritismo relata a Bíblia e estuda sobre ela e repassa, foi o jeito que para mim fez mais sentido e me ajudou a tirar algumas mazelas do meu espírito de milhares que ainda tem. Quarto ponto, com tanta informação assim, Deus só pode ser espírita. Não, Deus não é espírita, Deus não é católico, Deus não é evangélico, Deus não é da Umbanda. Deus não tem religião. Inclusive existe um livro que se chama O Ateu, onde um ateu ele não foi para o umbral ou inferno por ser tão caridoso durante a vida. Deus é o criador de todo o universo e de todas as coisas, inclusive a criação de mais de 10 mil religiões. Deus é criador das leis que regem o universo, lei de atração, lei de ação e reação, lei de amor e a liberdade de cada indivíduo de escolher o modo que ele quer alcançar a sua evolução. Você não precisa ser religioso para alcançar a evolução, mas você precisa ser bom. Bom filho, bom marido, bom pai, bom funcionário e bom patrão. Um bom político, um bom cidadão. De nada adianta você acreditar em Deus, colocar a Bíblia debaixo do braço, mas trair a sua esposa, roubar,
usar do poder que você tem para atrapalhar a vida de outras pessoas. Então é muito mais importante você ser bom do que você ser religioso. Também não adianta você somente não fazer nada de errado. Você também precisa fazer coisas boas. A sua encarnação na Terra não pode ser estagnada. Kardec dizia, sem caridade não há salvação. E não é somente a caridade financeira. Ela é muito boa, ela ajuda, mas principalmente a caridade da empatia, do companheirismo, da ajuda, do ouvido, da ajuda ao próximo. E sabe quem são esses próximos? Aonde é mais difícil de ser aplicado. Primeiramente, nos que você disse ser o inimigo, praticando a paciência, a compreensão, o perdão e orar por essas pessoas. Depois você pratica isso em pessoas que você não conhece, moradores de ruas, dependentes químicos e qualquer pessoa que precise de ajuda. E por que eu não digo para você fazer com sua mãe, com seu pai, com a sua esposa? Porque normalmente as pessoas que a gente ama, a gente já pratica isso de forma automática. E esquece que isso Deus pede para aplicar para todos. E não devemos nos calar para as injustiças ou para as coisas ruins do mundo. Inclusive esse canal eu fiz com uma das intenções de tentar ajudar a sociedade de algum jeito. Espalhando mais sobre o espiritismo, que foi algo que mudou a minha vida e pode mudar a vida de outras pessoas. Falando de política de um jeito que possa unir. Quem sabe um dia a gente não consegue falar de política sem essa polarização, sem ofender o outro, tentando compreender a ideia. Quinto ponto, de onde surgiu essa doutrina? Essa doutrina nasceu na década de 1850 na França, por um professor que de início ele era ateu, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, o famoso Allan Kardec, que sofreu muito na mão da Igreja Católica quando começou a disseminar o Espiritismo. Kardec escreveu os primeiros livros básicos da doutrina, começando com o Livro dos Espíritos, com mais de 1000 perguntas e respostas. Depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, e depois ainda foi publicado 2 adicionais, o que é o Espiritismo e Obras Póstumas. Kardec ainda tinha a Revista Espíritas, que era como se fosse um complemento dos livros. Essa doutrina sofreu muito, tanto na criação quanto quando chegou no Brasil. A Igreja Católica foi uma inimiga ferrenha no momento. Mas isso hoje em dia é bem menos. A Igreja Católica já fez as pazes com o Espiritismo. A normalização e o respeito cresce cada vez mais. Inclusive, a minha esposa é católica e vai em centro espírita comigo, eu vou na igreja com ela. Se você for no centro espírita hoje, você vai ver o tanto que é interessante. São palestras sobre caridade, amor ao próximo, evangelho, tratamentos espirituais e tratamento de desobsessão. Faz o teste, experimenta, você vai ver o tanto que a energia sai limpa. O espiritismo é uma doutrina extremamente cristã. Claro, a gente tem que deixar claro que quando eu digo que o espiritismo é cristão, ele acredita em Cristo e nas Escrituras. E a gente não pode achar que Cristo é a igreja A, igreja B, centro A, centro B. Ser cristão é toda aquela pessoa que se refere a Cristo como modelo e estuda sua história na Terra. Parece clichê, mas Cristo ele é o governador do nosso sistema solar. Ele é de todas as religiões. Sexto e último ponto. Existe inferno no Espiritismo? Sim, mas o nome usado no Espiritismo é umbral, lugar onde somos enviados para pagar nossa penitência, nossos pecados enquanto a gente estava na Terra. A diferença é que o Espiritismo, ao contrário de outra religião, não acredita que o inferno seja para sempre. É como se fosse uma prisão. Deus é extrema perfeição e amor. Não se acredita numa eternidade de sofrimento para uma encarnação de erro, onde você foi colocado com total amnésia da espiritualidade. Você tem noção que a eternidade não acaba nunca, né? Isso foge da ideia de amor de Deus. Inclusive, nem uma ovelha do meu Pai se perderá. Para o Espiritismo, você em algum momento é resgatado indo para uma cidade espiritual, podendo reorganizar a sua mente, planejar a sua próxima encarnação para que a sua evolução continue. André. De Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Me tira daqui, me ajuda. Me ajuda. Mícias. Tobias. A sua hora chegou, André. Vamos levá-lo. Precisamos alcançar a cidade sem demora. Vamos? Isso. Eu não vou me arrepender!
Deus é tão perfeito que você está fadado a ser feliz. Alguns mais rápido, outros mais demorado, mas todos vão chegar lá. E tem vários outros pontos no Espiritismo que eu, no meu meio de enxergar o mundo, achei mais lógico. A existência de outros mundos, o suicídio consciente. Isso aqui é um ponto importante. Várias pessoas se matam todos os dias e não sabem, por meio de drogas, cigarro, bebida. Assim como aconteceu com o André Luiz, que foi um médico que morreu pela bebida. Um filme que eu recomendo que você veja, tem no YouTube de graça para todo mundo. Eu recomendei no último filme, salvo engano também tem na Amazon Prime. Compreender a homossexualidade como uma naturalidade. Explicações com todas as injustiças do mundo. Sofrimentos onde às vezes a gente se pergunta, onde que está Deus? Bom, mesmo não sendo uma propaganda espírita, eu sou apaixonado nessa doutrina que me esclareceu muito, tirou muitas dúvidas. Aquele vazio ideológico de informações que faltavam sobre Deus, sobre como funcionava o mundo, que fossem coerentes, se preencheu com o Espiritismo. E eu pude concentrar na minha mudança pessoal, na minha reforma íntima, que ainda é muito cheia de erros. Uma vida toda não vai ser o suficiente para acabar com eles. Mas sem o Espiritismo, com certeza, ela ia ser bem mais devagar, bem mais dolorosa. Inclusive, no Espiritismo eu aprendi que a verdade não é espírita. A verdade espírita é a minha verdade. Então eu acredito que Deus está em todas as religiões. E a sua verdade deve ser a religião que te faça bem. Se te faz bem a evangélica, a católica, a umbanda, a quimbanda, essa deve ser a sua verdade, se ela te ajuda a evoluir. E se você não quer ser religioso, que a sua verdade seja a ética e a moral. Isso já basta para Deus. Você não precisa ser espírita ou concordar, mas é um assunto extremamente importante de você compreender, as questões da espiritualidade. Esse canal vai abordar muito o espiritismo, política e relacionamentos. Só aí eu tenho um campo vasto para 10 encarnações. Então deixa seu like, porque a plataforma só vai levar esse vídeo para frente. Se tiver um likezinho não custa nada, é só clicar aí. Ou se você preferir, eu mando um espírito puxar seu pé hoje à noite, bater janela, você que sabe. Até a próxima.